como família e no ministério também. Meus queridos irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19, versos 25, 26 e 27. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 25 a 27. Nós já ficamos em pé por um tempo, podem ficar assentados com a mesma reverência. Vamos ler a Bíblia. Capítulo 19, versículo 25. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Vamos orar. Pai querido, estamos diante de uma porção da tua palavra escrita com o propósito de trazer uma mensagem aos nossos corações. Pedimos, Pai, que o Senhor usa o teu servo segundo a tua misericórdia e fale conosco o que o Senhor quer nos comunicar. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Meus irmãos, Jesus fez 7 declarações enquanto estava pendurado na cruz. Isso é do conhecimento da maioria de nós. E essas declarações, elas foram as suas últimas palavras, e cada uma dessas palavras tem sentido e tem significado. Elas nos ensinam algo sobre o coração de Deus. Enquanto estava sendo crucificado, Jesus olhou para baixo e ele viu sua mãe e João, o discípulo amado. Ele olhou para Maria e disse: Mulher, eis aí teu filho. João agora era filho de Maria. E João está agora como ao lado de Maria. Deste momento em diante, Maria foi morar com João para o resto da sua vida. À primeira vista, quando nós lemos este texto, não parece tão importante quanto as outras frases que Jesus disse enquanto pendurado na cruz. É como se Jesus abrisse parênteses para tratar assuntos familiares naquele momento. Mas, meus irmãos, quanto mais eu olho para esta passagem, eu percebo que este é um momento que tem significados teológico e prático reais para as nossas vidas. Jesus estava sendo muito intencional com suas palavras e com suas ações para nos dar um vislumbre do coração de Deus nesta passagem. Mas para nós compreendermos este texto, o significado dele, nós devemos primeiro considerar a situação em que Jesus estava quando ele disse estas palavras. Qual é o significado deste momento na cruz? O que estava acontecendo quando Jesus parou e cuidou das necessidades de sua mãe? Bom, ele estava pagando pelos pecados do mundo inteiro com o seu sacrifício. Ele estava sofrendo uma das experiências mais dolorosas de tortura física que qualquer pessoa poderia suportar. Ele havia sido chicoteado e suas costas estavam com marcas profundas. Ele havia recebido socos no rosto. Os soldados romanos haviam feito uma coroa de espinhos e cravado brutalmente em sua cabeça. Ele havia sofrido
muita perda de sangue, e por causa disso estava desesperadamente fraco e com extrema sede. Eles usaram enormes pregos para pregar as suas mãos e os seus pés naquela cruz. Todo o peso do corpo de Jesus estava pendurado naqueles pregos em suas mãos e pés. O custo físico, meus irmãos, que ele pagou por nossos pecados foi enorme. Mas Jesus também estava pagando um alto custo emocional. Historicamente, as pessoas eram crucificadas nuas para humilhá-las ainda mais. Jesus foi completamente exposto para o mundo. Ele também estava sofrendo insultos e abusos verbais arremessados contra ele constantemente. Mas os custos físico e emocional não eram nada se comparado ao custo espiritual que ele estava pagando neste momento. Jesus estava enfrentando a ira do Deus Santo. Quando estava pendurado na cruz, Deus derramou a sua ira sobre ele, para que esta ira não fosse derramada sobre mim e sobre você. Jesus existia desde o princípio, desde a eternidade, num relacionamento amável, santo, perfeito, sem pecado, com o Pai Celestial. Tudo tinha sido incrivelmente perfeito entre eles até este momento na cruz. Então, pela primeira vez na eternidade, o pecado entra neste relacionamento, onde nunca havia entrado antes. E isso fez com que o Pai virasse as costas para Jesus e ele disse aquela frase: Deus meu, por que me desamparaste? Um relacionamento experimentado por Jesus durante toda a sua existência, agora fora rasgado, contaminado. Este foi um custo muito alto que Jesus pagou. 2 Coríntios capítulo 2, verso 21, o apóstolo Paulo declara dizendo: aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então nós vimos o significado físico, significado emocional, o significado espiritual deste momento na cruz. Agora surge uma pergunta: por que Jesus expressa cuidado por sua mãe somente nesta hora? Por que nesta hora? Jesus estava realizando o ato mais significativo de toda a história humana: morrer pelos nossos pecados. Mesmo assim, pendurado na cruz, de repente, ele para tudo, a fim de se certificar que uma viúva desesperada teria alguém para cuidar dela. Jesus estava sempre fazendo coisas como esta: alimentando os famintos, curando os enfermos, amando, cuidando das pessoas. Então, o que ele fez ao dar atenção à sua mãe não foi necessariamente significativo, porque era costume dele fazer isso, mas sim o momento que ele escolheu para fazer isto. Jesus poderia ter feito isso na noite anterior, enquanto ele estava no cenáculo, quando João se encosta no seu peito. Ele poderia pedir a João naquele momento: cuide de minha mãe. Ele poderia ter dito a João naquela hora o quanto ele se preocupava com o futuro de sua mãe. Ou poderia ter feito isso depois que morreu e ressuscitou, pois ele passou muito tempo com Maria e os discípulos antes
de ir para o céu em definitivo. Mas ele não fez assim. Ele escolheu o momento em que estava pendurado na cruz, pagando pelos pecados do mundo, para aí, nesta hora, parar tudo e cuidar do futuro de Maria, sua mãe. Esta foi a única declaração de Jesus na cruz que não precisava ser dita enquanto estava pendurado na cruz. As outras 6 declarações são absolutamente singulares para o momento na cruz. Elas exprimem o cumprimento direto da profecia sobre o Messias e também são resposta de Jesus numa hora de sofrimento. A primeira declaração, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Jesus estava falando com pessoas que acabavam de fixar os pregos em suas mãos e pés. Segunda declaração, hoje estarás comigo no paraíso. Jesus faz essa declaração ao criminoso que estava lhe pedindo perdão ali na cruz. Terceira declaração, tenho sede. Este foi um cumprimento da profecia exclusivo para a morte do Messias. Quarta declaração, Deus meu, por que me desamparaste? Em nenhum outro momento da história, esta declaração seria aplicável só nesta hora da cruz. Quinta declaração, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Este comentário, minutos antes de morrer, só podia ter sido feito na cruz. E a sexta declaração, está consumado. Jesus pagou pelos pecados do mundo apenas uma vez. Ele não fará isso mais. Esta declaração foi absolutamente única para este momento na cruz. Portanto, meus irmãos, quando ele diz para João e para Maria, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe, essa declaração não era necessariamente não era um momento para essa declaração. Mas por que ele fez isso? Ele poderia ter cuidado da necessidade de Maria em qualquer outro ponto da sua jornada, mas ele escolhe fazer isso enquanto estava na cruz. E por quê? Eu penso que Jesus estava revelando algo para nós. Ele nos deixa ver o coração de Deus de uma forma que muitos de nós não veria se não fosse assim. É uma bela imagem de como Deus realmente nos ama. Deus não está apenas preocupado se pecamos ou não. Ele não apenas ama e cuida de você, oferecendo a salvação. Ele quer amar e cuidar de você, mesmo nos menores detalhes da sua vida. Muitos de nós precisam entender a profundidade do amor de Deus por nós. Enquanto estava ali derramando seu sangue na cruz, pagando pelos pecados do mundo, mostrando que pode satisfazer a necessidade mais importante do universo, o perdão dos nossos pecados, ele também nos mostra que não está muito ocupado, que não está cansado, distraído, dolorido demais, que não possa atender a uma viúva solitária que precisaria do cuidado de um filho. Então, em primeiro lugar, nós vimos o significado físico, emocional e espiritual deste momento na cruz. Em segundo lugar, nós notamos que intencionalmente Jesus escolheu este momento para demonstrar a extensão de seu cuidado com as nossas vidas. Agora, em terceiro lugar, ele revela que se preocupa com as minúcias nas nossas vidas. Há pessoas que têm uma visão muito míope
da profundeza do fato que Deus cuida delas. Ao pensar sobre como Deus as ama, elas têm a tendência a pensar apenas que Ele se preocupa com os seus pecados. Elas dizem assim: Ele me ama, Ele cuida de mim o suficiente para morrer pelos meus pecados. E se preocupa se eu estou pecando ou não, mas é só isto. Muitas vezes acham que Ele não se preocupa com nossas pequenas lutas diárias. Eu penso que uma das razões por que Jesus demonstrou cuidado com sua mãe naquele momento na cruz foi para nos dizer que estes pensamentos medíocres sobre Ele não são verdadeiros. Deus não ama você apenas como Salvador, que quer perdoar os seus pecados. Ele te ama como um pai que quer cuidar de você da mesma forma que um bom pai cuida de sua filha ou de seu filho. Ele ama você da maneira como um bom marido se importa, preserva, valoriza e ama a sua esposa. Ele quer te amar como um amigo que vai andar com você mais próximo do que um irmão. Então esta história nos mostra que Deus quer amar e cuidar de você, da forma como um filho, à beira da morte, cuidaria da sua mãe viúva. E eu lhe faço uma pergunta agora. Como você vê Deus? Quem é Deus para você? Ele é um Deus que está muito ocupado com a redenção do mundo para se preocupar com as coisas que te trazem dor? Você tem pequenas batalhas na sua vida que nunca traria a Deus por simplesmente pensar que Ele não se importa? Jesus não tinha que dizer essas palavras à sua mãe na cruz. Mas enquanto pagava pelos nossos pecados na cruz, Ele separou tempo para cuidar das necessidades terrenas, diárias e comuns de uma pessoa que Ele amava muito. Este vislumbre do coração de Deus é provavelmente o que o apóstolo Pedro estava se referindo quando disse em sua primeira carta, no capítulo 5, verso 6, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele vos exalte. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus. Se você parar a leitura deste texto apenas neste verso, talvez você pensaria que Pedro estivesse falando sobre o quão grande Deus é e quão poderoso Ele é. Mas aí ele continua no verso 7 dizendo, lançando sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Então, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, como? Lançando sobre Ele tudo que te preocupa, toda a sua ansiedade, pequena ou grande, lançando sobre Ele, não achando que você é bom o suficiente para cuidar sozinho, não achando que você tem a resposta para tudo, mas entregando a Ele toda a sua ansiedade, tudo que te preocupa. Aquilo que você pensa, eu nem vou mexer com isso, isso está lá na mão de Deus, nós falamos assim, mas não oramos. Ele quer, lança a Ele, sobre Ele, toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Então essa é a maneira de humilhar aqui neste texto, não é segurando, mas aceitando o fato de que Ele é quem cuida de tudo. Às vezes nós temos um problema e nós fazemos de tudo, menos orar. Nós vamos, nós lutamos, nós agimos, nós pensamos que nós podemos.
mas nós não podemos nada sem Ele. Nada. Então é orar, é entregar a Ele as pequenas coisas, tudo que nos causa ansiedade. Alguns de vocês podem estar lidando com doença na família ou na própria vida. Alguns meses atrás, um de meus irmãos, que mora ainda com os meus pais, ele sofreu convulsões à noite. E minha mãe acordou pela madrugada, ela tem 92 anos, ouviu um barulho estranho no quarto dele, foi lá ver, ele estava tendo convulsões. E chamaram a ambulância e ele foi levado. Levantei pela manhã, fui ao supermercado fazer uma compra e a minha irmã me ligou e disse o que tinha ocorrido. Eu larguei o carrinho de compras, fui para a casa dos meus pais, cheguei lá, estava minha irmã e minha mãe num quarto, e eu me uni a elas em oração pelo meu irmão, que tinha sido levado pela ambulância, que já havia tido algumas paradas, eu não entendo muito bem, mas parece que o cérebro não recebeu oxigenação suficiente, por alguns minutos durante o trajeto, e eu estava ali de mãos dadas com a minha mãe e minha irmã, orando por ele. E de repente, meus irmãos, eu comecei a ter um sentimento estranho. Eu pensei assim, eu estou pedindo a Deus por meu irmão, enquanto dezenas de cristãos estão sendo mortos e torturados por sua fé, em países onde impera a lei muçulmana extremista. Eles estão sendo brutalmente decapitados por causa de seguirem a Jesus. Mesmo assim, aqui estou eu, pedindo a Deus que cuide de meu irmão, que está num bom hospital, cheio de cuidados médicos e com todo o conforto. Eu me senti ridículo ao me aproximar de Deus, de um Deus tão grande, que tem demandas muito mais sérias do que esta, para pedir-lhe que voltasse para meu irmão e cuidasse dele. Mas o interessante é que Deus cuidou. Eu fui com a minha esposa até o hospital, ficamos na porta ali esperando o resultado médico. Depois de vários exames, nós pensando que ele iria sair dali, se saísse, com muita sequela. E quando o médico vem e diz, olha, ele não teve nenhum problema, não há nada que o impeça de ir embora agora, vocês já podem levá-lo, ele está muito bem. Deus ouviu aquelas orações, mesmo em meio a todo o cuidado, todas as demandas que ele tem, ele ouviu aquelas orações, e ele cuidou de meu irmão. Alguns de vocês podem estar se sentindo só. A solidão é algo terrível. Às vezes estamos no meio de muita gente, mas nos sentimos só. E pode parecer para você tão egoísta chegar-se ao Senhor e falar com Ele sobre isso. Você sabia que a Bíblia diz que você deveria se satisfazer completamente em Deus? É Ele que nos satisfaz. Somente Ele nos satisfaz por completo. Então, por que você ainda não lançou nele a sua solidão e tudo que te aflige? Há algumas coisas que parecem bobas para falar com Deus, por exemplo, sobre o meu peso, sobre a minha imagem física. Muitos lutam com isso, porque parecem tão sem importância ir a Deus e falar sobre como me sinto ao me olhar no espelho. Talvez sobre a minha falta de disciplina, de fazer exercícios físicos,
como eu me sinto em minha própria pele. Parece ridículo pedir a Ele para lhe dar força para controlar a sua raiva, controlar os seus pensamentos, as inclinações da sua carne. Parece às vezes ridículo pedir a Ele tudo isso. Uma das coisas que a Bíblia nos ensina é que Deus se importa com esses pequenos detalhes nas nossas vidas. Deus se interessa quando estamos mesmo quando estamos com uma gripe, ou quando sentimos solidão. Ele se importa com a nossa busca pela saúde do corpo. E Ele nos incentiva a lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Quantos estão preocupados com um teste, com as finanças, ou com um emprego, ou com algum problema de saúde, jurídico, econômico, mas ainda não lançou sobre ele, sobre Jesus, esta preocupação, simplesmente porque não tem certeza que Ele realmente se importa. Este evento na cruz que nós lemos aqui nesta noite, ele nos mostra que Maria poderia ter se sentido culpada ao sobrecarregar Jesus com coisas simples demais. Ela sabia que Jesus iria morrer pelos pecados do mundo desde o momento que ela o carregou em seu ventre. Você não acha que em algum ponto da história ela provavelmente se perguntou quem iria cuidar dela quando ela morresse? É claro que ela fazia essa pergunta, mas provavelmente ela se sentia culpada mesmo em pensar nisso. Ela sabia que o seu filho iria ser torturado pelos pecados do mundo, e ela não queria ir até ele e perguntar quem iria cuidar dela. No entanto, meus irmãos, Jesus para tudo. Ele para em meio aos sofrimentos que passava, a dor que sentia, para cuidar de algo aparentemente pequeno. Ele disse: Maria, eu te amo, eu me preocupo com o seu futuro, eu quero me certificar que você será cuidada. Meus irmãos, eu quero concluir afirmando que Deus cuida de você nos mínimos detalhes. Houve um tempo na minha vida, quando Jesus tangivelmente me mostrou que não se preocupava apenas com a minha salvação, mas também se preocupava com as lutas internas que eu estava sofrendo. E eu sempre volto a esta história para lembrar a minha alma que Deus cuida de mim e me ama. Quando terminei o curso no seminário, e após um ano na base da missão Antioquia, em São Paulo, Deus me enviou para evangelizar hindus na Inglaterra. A Inglaterra tem muitos indianos morando lá, e muitos deles da religião hindu. E eu fui para lá para trabalhar com eles. Cheguei em Londres, um mineiro chegando em Londres, aeroporto de Heathrow, um dos maiores aeroportos do mundo. E eu ali, carregando as minhas malas, saí do avião e fui para um ônibus, para ir de ônibus até a cidade de Birmingham, mais no centro da Inglaterra, onde o sotaque é completamente diferente de tudo que você aprendeu de inglês no Brasil. Então, quando eu cheguei lá, eu achei que não sabia nada de inglês. Estava nevando, o passeio, a calçada estava coberta de gelo, eu com aquele sapato de sola de couro, escorregando para lá, para cá, carregando 2 malas. Cheguei na casa da Érica,
uma enfermeira a domicílio. Ela cedeu um quarto na casa dela, na parte de cima. E morava lá eu, num quarto, e o pastor Elcio, brasileiro, já morava lá há mais tempo. E Érica tinha problema nas pernas, já idosa, morava embaixo. Na casa da Érica, tudo que você ia fazer, tinha que colocar uma moeda dentro de uma caixinha e girar uma manivela. E ali girava, me dava um aquecimento de 10 minutos. Eu tinha que entrar dentro do quarto, o radiador esquentava por 10 minutos, eu me cobria, e aí eu já estava lá debaixo, não podia nem sair, porque era muito frio. Para tomar banho, moeda grande de 50 centavos de libras, naquele tempo era muito cara, 50 centavos de libras, colocava lá, girava, 5 minutos de banho quente. Tomava banho rapidinho, enxugava, estava pronto. Um dia, Érica, eu quero dizer que todos os dias na casa da Érica, eu pedia a Deus para eu voltar para o Brasil e dizia: Deus, eu errei, eu não sou missionário nada, eu quero voltar para o Brasil. Em inglês que eu achava que eu sabia, não sabia nada. Queria entender o que eles falavam, mas aquele sotaque diferente, eu também não compreendia. Quando sentava para comer, na cozinha ali, na copa, a Érica preparava os pratos lá na cozinha e trazia tudo pronto. Porção de purê de batata, porção de ervilha, um tomate partido em 4 e um pedaço de carne. Esse era o prato, não tinha repeteco. E ali todo dia, o mais forte era o jantar. A hora do almoço era apenas um sanduíche. E aí sentava eu, ela, Elcio e mais alguém que às vezes estava visitando. E o prato vinha já prontinho. Comia aquilo, sentia fome depois. E não tinha mais nada. Às vezes eles conversavam e riam, e eu não entendia nada. E o diabo lançava uma seta: estão rindo de você que não entende nada. Era horrível. No Brasil eu pregava o evangelho, no Brasil eu evangelizava, lá eu era conduzido pela mão aos lugares, porque não entendia nada. E pedia a Deus: Deus, eu quero ir embora. As minhas malas eu não desfiz, ficou dentro do quarto, só usava aquelas roupas diárias, mas a mala feita. Entrava para dentro do quarto, fechava a porta, ia ajoelhar, não aguentava ajoelhar, eu esticava no chão e chorava. E pedia: Deus, me manda embora. Cria uma forma, Deus, que todos os líderes vão perceber que o meu lugar é no Brasil e que eu não tenho que estar aqui. Eu orava dessa forma para Deus. E cada dia era horrível. Me sentia mal, queria ir embora. Um dia, alguém apertou a campainha da casa, e apertou a segunda vez, eu vim descendo a escada, e parei no meio, porque a Érica lá embaixo já foi abrir a porta. Eu fiquei olhando, ela abriu a porta, eu via a pessoa da barriga para baixo, e ele também me via, talvez, da barriga para baixo. Conversando com a Érica, ele disse: meu nome é Les Hill, eu vim aqui para enterrar o meu irmão nessa região, e lá onde eu moro, eu ouvi falar de um rapaz brasileiro que mora na sua casa. E parece que ele já tinha visto até minha foto, e eu não sabia de nada, mas ele ouviu falar, e ele disse: eu vou aproveitar que vou enterrar meu irmão, vou passar lá e vou trazer esse moço. Então ele conversava com a Érica, e o inglês dele era tão gostoso, tão bonito de ouvir, o inglês do sul da Inglaterra. É o inglês que nós aprendemos mesmo. E eu entendia tudo. E ele dizia isso para ela, eu compreendia, e ela, sem entender muita coisa, ele empurra a porta assim,
e me vê de corpo inteiro e fala, é esse moço aí. Porque ele tinha me visto numa foto. A Érica olha para mim e fala assim, você quer ir com ele? Eu falo, só se for agora. E corro para dentro do quarto, pego as minhas malas, pego tudo ali, jogo dentro da mala, fecho e saio naquele mesmo dia, naquela mesma hora. Naquele tempo, início dos anos 90, final dos anos 80, carro com vidro elétrico era novidade. Quando eu entrei no carro dele, aquele vidro elétrico, fechava e abria a janela, um carro confortável. Entrei dentro do carro e o Les veio conversando comigo de Birmingham até Brighton, que é no litoral sul da Inglaterra. Atravessamos Londres. E ele veio conversando e eu entendendo tudo, um inglês muito fácil de entender. O Les era um pastor e professor na escola fundamental. E ele então veio conversando. Quando chegou em Brighton, ele fez questão de passar na orla, e eu vi aquele tanto de jovens, muitos estudantes, uma cidade de estudantes internacional. E eu fui gostando daquilo, sentindo bem. E quando chegou na casa dele, ele me levou para a cozinha, abriu a geladeira, repleta de alimento. Ele falou, Nelson, tudo que tem aqui é para você, você pode comer a hora que você quiser. Aí quando ele me levou ele me mostrou como é que funcionava tudo, me levou para o banheiro, na parte, eram três pavimentos, uma casa, geralmente é assim na Inglaterra, uma casa pequena, porém de 3 pavimentos. Quando chegou no banheiro, um banheiro grande, um banheiro que tinha rouparia, e tinha tudo ali, e ele me mostrou como funcionava. Mas antes, lá na casa da Érica, ela havia dito que eu poderia tomar apenas 2 banhos por semana. Eu esqueci de contar isso. Era terça e quinta. Você pensa bem, você sofrendo tudo isso e de repente você não pode tomar banho todos os dias, como o brasileiro gosta. E aí terça e quinta, um dia a Érica foi atender alguém numa casa, eu falei, agora eu vou tomar um banho. Você acha que missionário não peca? Falei, agora é que eu vou desobedecer e vou tomar o banho na hora que no dia que não é meu. Ela não está aí. Peguei um aquecedor portátil, um aquecedor a querosene, levei para dentro do banheiro, coloquei a moeda, girei, água quente, quando eu saí, o querosene ali ainda me ajudando a aquecer e enxugar. Quando terminei, enxuguei toda a banheira, porque lá o chuveiro cai dentro de uma banheira, limpei a banheira toda, limpei a parede de todas as gotas d'água, como se diz, o meu pecado está bem coberto aqui, ninguém vai descobrir. Fui para o meu quarto, feliz, tomei 3 banhos, o terceiro banho. Quando a Érica chega, não sei porquê, ela sobe, e quando ela entra dentro do banheiro, ela dá um grito. O pastor Elcio vem correndo para ver, e eu venho atrás para ver o que estava acontecendo. A fumaça do querosene tinha subido para a parede, estava preto o teto. Estava ali a marca do meu pecado. Irmãos, que tristeza, que luta era viver ali. E você tem a ideia do que o pastor Les fez ao me levar para Brighton. E quando chegou no banheiro, ele me mostra o banheiro, mostra como funciona ali, um jato d'água que virava um botão e um jato de água quente. Ele me mostra como funciona. Eu pergunto, quantos banhos eu posso tomar? Ele fala assim, por quê? Eu disse, porque lá na casa da Érica eu tomava 2 por semana. Ele disse, aqui você pode tomar quantos quiser no dia. Meus irmãos, aquele que abandonar pai, mãe, irmãos, irmãs, amigos, por amor ao meu nome, eu darei muito mais. E Deus deu. Pastor Les Hill foi um grande homem na minha vida, um grande servo de Deus. Ele morreu
em 1989, e gente do mundo inteiro veio para o enterro dele. Lá na Inglaterra, um corpo fica mais de uma semana esperando, guardado numa geladeira. E vieram pessoas de várias partes do mundo. O Les era um pastor solteiro, ele já tinha quase 70 anos naquela época. Ele contava para nós que estava noivo, e quando ia casar-se, ele recebeu um convite para ser pastor. E ele disse para a esposa, e a esposa disse: você escolhe ou ser pastor ou casar comigo. E ele preferiu ser pastor, e nunca mais casou-se, abriu a casa dele para estudantes do terceiro mundo, e abençoava dessa forma que ele fez comigo. Meus irmãos, que tipo de Deus faz isso? Que tipo de Deus se preocupa não apenas com a salvação das almas, mas move os céus e a terra, só para cuidar de um pequeno detalhe na vida de um jovem rapaz que estava triste num país distante? O nosso Deus faz isso. Ele é o tipo de Deus que para no meio dos seus sofrimentos, pagando o mais alto custo que uma pessoa jamais poderia pagar, simplesmente para cuidar da sua mãe. Portanto, meus irmãos, a aplicação desta palavra, desta mensagem, é muito simples. Lance todas as suas ansiedades, todas as suas preocupações, todas as suas necessidades, tudo que te aflige, lance sobre Jesus, porque Ele tem sim cuidado de você. Ele não está indiferente ao que você está enfrentando agora. Quando oramos e lançamos sobre Ele tudo o que nos aflige, Ele vem e Ele responde. Amém? Vamos curvar a nossa cabeça, vamos orar neste momento. Eu gostaria que você pensasse nas aflições que você tem sofrido, naquilo que te preocupa, e gostaria que você nesse momento mencionasse para Deus. Não importa se é pequeno, se parece bobo, se parece algo insignificante, mas te preocupa, coloque nas mãos dele agora, lance sobre ele enquanto eu oro. Pai querido, Pai amado, nós ouvimos a Tua palavra e nós percebemos, Senhor, o quanto o Senhor cuida de nós, o quanto o Senhor nos ama. Meu Deus querido, nesta noite, tudo aquilo que nos aflige, Senhor, tudo aquilo que toma a nossa tranquilidade, tudo aquilo que tira o nosso sono, tudo aquilo que às vezes, ó Deus, nos perturba, nós te pedimos agora, Senhor, limpa de nós tudo isso. Nós entregamos no Teu altar, nós entregamos ao Senhor tudo que nos aflige, porque o Senhor tem cuidado de nós, e o Senhor tem provado isso. E nesta noite, Senhor, nós pedimos, Senhor, dá-nos força, dá-nos humildade para crer que devemos lançar sobre o Senhor todos os dias as nossas preocupações. E o Senhor toma conta de tudo isso por nós, Pai. Está nas Tuas mãos, não é nosso problema, é do Senhor, é o Senhor que toma conta. E nós, ó Deus, entregamos nas Tuas mãos, seja qual for o que nos aflige, pequeno ou grande, entregamos nas Tuas mãos nesta noite. E pela fé, nós Te agradecemos por cuidar de tudo, por cuidar das nossas vidas nos mínimos detalhes. Nós Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém.